Quaresma Maldita. Engenhos do Medo. Naquela noite, mestre Lucas voltava da vendinha onde tinha ido comprar seu fumo de rolo. Era duas coisas que ele mais gostava: café e fumo de rolo. No caminho, encontrou um rapaz. "Opa, mestre Lucas, como vai o senhor?" perguntou ele. Mestre Lucas lhe respondeu de volta e disse que também estava voltando do mercado. "Tá com muita pressa? Eu queria ouvir uma das histórias que Vós Mercê conta tão bem", disse o rapaz. Aquilo era comum para mestre Lucas. Ele não conhecia todo mundo ali no engenho, mas parecia que todo mundo lhe conhecia. Contava às vezes suas histórias para mais de 30 pessoas e não tinha como decorar a cara de todo mundo. Mestre Lucas não quis fazer desfeita com aquele rapaz. Então lhe perguntou que tipo de história ele queria ouvir. "Conte uma sobre cemitério mal-assombrado, mestre Lucas", pediu o rapaz. Mestre Lucas colocou fumo no cachimbo e então começou a contar sua história. No Engenho Machado tinha um velho cemitério numa ribeira. Esse cemitério tinha deixado de existir e de enterrar o povo, porque quando chegava a invernada, o rio dava de encher bem no lugar. Então, cada um parente desenterrou seu morto e levou para o cemitério novo, que ficava lá na chã. Mas ali, onde era o velho cemitério, ficou mal assombrado. Quem passava por ali nos fins de tarde costumava ver alma andando. O povo dizia que era as almas que não queria ter saído dali e não gostou de ter sido incomodada sendo colocada no cemitério novo, lá em cima. Certo dia, chegou um homem chamado Severino Dantas, mais sua mulher, Marinete. Os dois eram recém-casados e ele tinha conseguido um trabalho ali no engenho. Severino construiu sua casinha bem perto daquele cemitério antigo. Como ele e a mulher vinha de Rio Formoso, não tinha conhecimento daquele lugar mal-assombrado. E mesmo se soubesse, não iam nem ligar, pois estavam muito felizes com aquela nova vida. Casados e o homem trabalhando no engenho e mais a mulher prenha nos primeiros meses de esperar menino. Mas certa tardinha, depois de quase 2 meses da nova morada, Marinete ouviu passo lá de fora da casa. Ela sorriu, pensando ser Severino, que chegava do serviço dali do engenho. Marinete ficava ali na casa sozinha desde as 5 da manhã até as 6 da tarde. Ficou esperando o marido vir, abrir a porta e entrar. Mas isso não aconteceu. Ela só ouvia as pisadas dos pés. Olhou o relógio e ainda nem era 5:30 da tarde. Talvez Severino tivesse saído mais cedo do serviço, pensou ela. Mas por que ele não entrava? Deixou a panela no fogão e foi até a porta e abriu. Saiu na frente, mas quando olhou lá fora, não viu ninguém. Marinete achou aquilo estranho. Tinha certeza que tinha ouvido o som de alguém se mexendo atrás da porta, pouco antes dela abrir. O céu começava a dar sinal de escurecer, trazendo a noite. Se Severino fosse de fazer brincadeira, acharia que aquela era uma delas, pensava a mulher. Só que o marido era um homem sério, de não mostrar muito os dentes. Nessa hora, ouviu o som da porta de trás se abrindo e se fechando. Estranhou e entrou novamente, já pronta para perguntar ao marido o porquê dele ter arrodeado a casa para entrar pela porta de trás. Mas quando chegou na cozinha, se assustou. Ali estava um homem que ela nunca tinha visto em sua vida. Sua cara tinha uma expressão horrível, parecia com raiva, e seus olhos davam medo de encarar. Com um susto, a mulher perdeu a fala. Mas quando olhou para trás, para correr, e num segundo só, que voltou à vista, o homem não estava mais lá. Marinete ficou sem entender, pois tudo foi em questão de segundo.
não tinha como aquele homem sumir dali sem nem ao menos abrir a porta. Nem mesmo tinha lugar para ele se esconder, já que a cozinha era muito pequena. Se arrepiou todinha ao se lembrar daqueles olhos horríveis lhe olhando. Nem parecia ser gente viva, parecia mais coisa do outro mundo. Então, o viu de novo passo na frente da casa. Nesse momento, se lembrou que tinha deixado a porta aberta. O coração acelerou, mas logo se acalmou quando reconheceu Severino. Correu até ele e lhe abraçou. Severino, tinha um homem aqui em casa e ele sumiu do nada, disse ela, toda se tremendo. Oxe, que história é essa, Marinette? Perguntou ele. A mulher lhe contou como tudo tinha acontecido. Oxe, que história é essa? Perguntou ele. Pra mim era a voz Mercê, que tinha chegado mais cedo. Aí fui na frente e não vi ninguém. Depois a porta de trás se abriu e se fechou. Quando cheguei aqui na cozinha, tinha esse homem horrível, Severino. E no instante que eu me virei para correr de volta, e quando voltei à vista, ele já tinha sumido do nada. Disse ela, gaguejando a todo momento. Severino acreditou na mulher. Conhecia ela. Ela não era de mentir. Foi lá para fora e procurou algum rastro, mas não tinha nada. Nem mesmo um mato quebrado ou alguma pegada. Ele não conseguia entender como aquilo era possível. Como um homem assim ia sumir, feito fumaça. Alma de outro mundo? Ele não queria acreditar naquilo. Imaginava que aquilo tinha de ter alguma explicação. Acho que é coisa da gravidez, Marinette, disse ele. Marinette não acreditava que fosse aquilo. Ela tinha certeza de ter visto um homem ali na sua cozinha. Mas depois de muita insistência do marido, acabou cedendo e acreditando que aquilo só podia ser coisa da gravidez mesmo. Aquele seria seu primeiro filho. Não sabia muito bem como era a vida de prenha. Assim, o casal, depois da janta, como sempre fazia, conversaram um pouco e depois trataram de dormir. A noite estava fria, do jeito que eles gostavam de dormir abraçadinho. Mas de repente, Marinette se acorda. Sonhava que estava com a criança pequena nos braços, que chorava muito. Mas mesmo depois de acordada, continuava a ouvir o choro da criança. Vinha lá de fora da casa. Achou aquilo estranho. Moravam longe demais do vizinho mais perto. Mas quando ia acordar o marido para lhe mostrar aquele choro, o choro parou. Imaginou que aquilo fosse obra do sonho de que acabara de acordar. Levantou-se para beber água e se arrepiou. Sentiu que tinha alguém ali fora da casa. Mas foi aí que ouviu de novo o choro da criança. Só que dessa vez mais alto. Parecia que estava ali do lado de fora da casa. Com seu instinto de mãe já amadurecendo, se preocupou. Será que abandonaram a criança bem aqui na porta? Pensou ela. Sem pensar, abriu a janela e lá no breu da noite viu iluminado pela lua um menininho, assim dos 2 anos, chorando muito. Assustada, olhou de um lado para o outro e não viu ninguém ali. O menino estava sozinho. Quando ela ia chamar por ele, o menino sumiu feito fumaça. Marinette ficou ainda ali a procurá-lo, mas nada se via, além do breu da noite. Assustada, ela voltou para a cama. Pensava se estava ficando mesmo doida ou seria mesmo coisa da gravidez. E foi com muito custo que ela dormiu, para logo se acordar, para preparar a comida do marido. Pouco tempo depois, se acordaram e contou a Severino sobre a visagem do menino chorando no lado de fora da casa. O marido disse que agora não tinha dúvida nenhuma de que a mulher estava tendo visagem por causa da gravidez. Essa coisa de ver criança só pode ser coisa da gravidez, mulher, disse ele. E falou que não se preocupasse, que depois que o menino nascesse, aquilo ia passar. Mesmo assim, mandou que a mulher trancasse as portas. Assim que Severino seguiu para o serviço no engenho, o dia correu cansativo, como sempre no serviço pesado. Mas ele já voltava para casa, após o dia de trabalho, perto da ribeira, ele viu os vultos andando. Ele parou e ficou olhando.
tentando identificar quem eram aquelas figuras. Parecia ser duas pessoas. O sol já começava a se pôr e tudo ficava escuro. Ele não sabia dizer quem era o homem e quem era a mulher. Só via o movimento, às vezes apressado e às vezes lento. Apertou a vista, mas não conseguiu identificar. Achou estranho, mas foi aí que pensou: ah, rapaz, então é isso. Tem gente nova para morar aí na Ribeira, pensou ele, e assim seguiu para casa, que ficava bem ali ao lado. Chegando em casa, Severino perguntou a Marinete se tinha acontecido algo de novo, mas ela lhe respondeu que graças a Deus que não. Então, ele lhe contou a novidade e ainda complementou que a criança que ela tinha visto só podia ser filho dos novos moradores. Vixe Maria, que mãe desalmada, deixar o bichinho sozinho no frio da noite. Mas e o homem que eu vi, Severino? Será que era um desse pessoal novo? Perguntou Marinete. Por que o homem teria ido até sua casa, se perguntar a Severino para dar uma resposta à mulher? E pensando melhor, ele não gostou nada daquilo. Pode ser que ele tenha vindo pensando que nossa casa não tinha dono. Aí viu Vosmecê e de repente Vosmecê teve um desmaio e ele saiu. Disse Severino, nem mesmo acreditando no que ele contava. Mesmo assim, jantaram e depois foram dormir. Mas dessa vez, quem despertou na madrugada foi Severino. Ouvia lá longe uma mulher chorando. Acordou Marinete para que ela pudesse ouvir também. Oxe, o que terá acontecido com ela, Severino? Será que foi alguma coisa com o fio dela? Perguntou Marinete. Aí, o som do choro foi ficando mais perto, cada vez mais perto. Parecia que a mulher vinha andando bem na direção da casa deles. Até que chegou a hora que parecia mais que ela chorava bem na porta deles. O casal se levantou e foi até a porta. Mas antes de abrir, conseguiram ouvir perfeitamente o som da pisada da mulher que chorava ali na frente da porta. Será que ela quer ajuda, Severino? Sussurrou a mulher. Moça, Vosmecê carece de ajuda? Perguntou Severino sem abrir a porta. Mas não teve resposta e o choro continuava. Marinete teve a mesma sensação de medo que tinha tido na noite anterior. Sem pensar duas vezes, Severino abriu a porta de sopetão. Mas para surpresa do casal, ali não tinha ninguém. Vixe Maria, mulher, isso é visagem, coisa do outro mundo, disse ele, se arrepiando todinho. E quando ele fechou a porta, que se viraram, deram de cara com o casal. Marinete logo reconheceu o homem. Era o mesmo que ela tinha visto na cozinha e que tinha sumido feito fumaça. Uma presença assustadora tomou conta da casa e Severino e Marinete se arrepiaram todinho. O casal era uma assombração. A cara dos dois tinha a mesma expressão horrível. O que é que Vosmecê quer aqui? Perguntou Severino com a voz embagada. O casal de fantasma nada disse. Nessa hora, Marinete viu que a alma da mulher estava buchuda, assim feito ela. Era um casal igual a eles. A diferença é que um era de vivo e o outro era de alma penada. Por favor, vão-se embora, pediu Severino, temendo que algo acontecesse contra eles. Foi quando a alma do homem abriu a boca e dela saiu um som assustador que dizia assim: leve nossos corpos para o cemitério novo antes da invernada, falou o homem fantasma. Severino balançou a cabeça, dizendo que sim. E nisso, o casal de alma penada sumiu feito fumaça. Nem Severino nem Marinete dormiram naquela noite. O susto tinha sido grande. Mas depois, já no trabalho, ele contou aquela história para seus companheiros. A história daquela visita macabra. E foi assim que Severino ficou sabendo de que ali na Ribeira tinha sido o primeiro cemitério. E que todo defunto que tinha parente foi levado para o cemitério novo. Severino compreendeu que ali tinha ficado ainda os corpos daquele casal, que provavelmente não tinha parente para desenterrarem eles e levarem para o cemitério novo, lá na Chã. Pediu para sair de meio-dia do serviço e tratou de ir desenterrar os defuntos.
Chegando no local, ele já viu os esqueletos quase descobertos nas covas. Com certeza, na próxima invernada, aqueles esqueletos seriam arrastados pelo rio abaixo. Assim, Severino desenterrou todos os ossos e, com cuidado, colocou em 2 sacos. Um deles carregava uma criança no ventre, era o da mulher. No fim da tarde, enterrava o casal no cemitério novo, em 2 covas. Desde esse dia, nunca mais ouviram nada de estranho na ribeira. E o lugar deixou de ser mal assombrado. E quando ele e a mulher contavam essa história macabra, o povo não acreditava. Dizia que era coisa da cabeça dele. E o senhor acredita nessas coisas, mestre Lucas? Perguntou o rapaz ao preto velho, assim que ele terminou aquela história. Mestre Lucas acendeu uma nova remessa de fumo no cachimbo e assim falou: eu acredito sim, seu moço. Nesse mundo tem muita coisa que ninguém explica. Coisa assombrosa que eu mesmo já vi de monte, disse ele. Mas quando o mestre Lucas terminou de falar, viu o rapaz desaparecer bem na sua frente, assim como os fantasmas da história que ele tinha acabado de contar. O velho se arrepiou todinho. Aquele homem era uma alma penada, um abusão que devia vagar por aquela estrada. De quem era a alma, ele não sabia, mas não devia ser de gente ruim, já que tinha lhe tratado muito bem. Mesmo assim, o velho, mesmo com seus quase 90 anos, deu uma carreira danada para sua casa. Era noite de sexta-feira, noite de mal assombro, tempo em que os mortos costumam andar de volta pela terra. E aí, minha gente, gostaram do vídeo? Mas